Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. E hoje eu quero ir contigo em Josué. Vamos em Josué 21 e leremos do versículo 43 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor. Assim o Eterno deu a Israel toda a terra que ele havia prometido em juramento aos seus antepassados. Eles tomaram posse da terra e sentiram-se em casa ali. O Eterno lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido por juramento aos antepassados. Nenhum dos seus inimigos foi capaz de resistir a eles. O Eterno entregou todos os inimigos nas mãos dos israelitas. Nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo o que o Eterno falou ao povo de Israel. Todas se cumpriram. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Qual é o contexto? Já chegaram em Canaã. A gente já entendeu, né? Já sabe que lá em Deuteronômio 34, nosso amigo Moisés morreu, passou a liderança do povo de Israel para Josué. Moisés não entrou na terra prometida por conta da desobediência dele em Meribá, quando Deus mandou ele tocar na rocha e ele espancou a rocha porque ele estava chateado com a galera que estava agoniando o juízo dele por causa de água, porque não tem água, porque a gente vai morrer, porque vão morrer. E aí ele, com raiva do povo, bate na porta da rocha, sai água de qualquer forma, mas Deus avisou. Então, eu mandei tu encostar na rocha, não falei para tu bater. Tu foi desobediente. Sendo tu líder, foi desobediente. Imagina que exemplo que você está dando para esse povo. Já vou te avisar que a consequência da tua desobediência é que você não vai entrar na terra prometida. Moisés nem argumentou. Mas eu tô levando o povo e eu não vou... Não, ele sabia que ele estava no erro e assim se cumpriu. Deus deixou que ele visse, levou ele no alto, levou ele para morrer, né? Mostrou para ele, ali é a terra prometida, eu vou dar ao povo como eu prometi, papapá, mas você não vai entrar. E ali ele morre. Amém? Ele estava satisfeito com a missão dele, estava cumprida, entendeu o ato de justiça do Senhor. E vamos. Agora o pessoal já está sob as ordens de Josué, que era um aluno disciplinado de Moisés, estava coladinho com Moisés, estava vendo tudo como Moisés se comportava e ele foi um exímio aprendiz. E aí ele está conduzindo. Já chegaram aqui em Josué 21, eles já estão dividindo as terras. Antes de atravessarem o Jordão, o povo os Rubenitas, os Gaditas, né, a tribo de Gade, a tribo de Rubens e a meia tribo de Manassés queriam ficar antes de atravessar o Jordão, naquele pedaço de terra ali. E aí Josué falou, então, a gente tem que ajudar a galera lá, depois vocês voltam, tal, mas cumpre com isso, depois eu deixo que vocês fiquem com essas partes aqui antes do Jordão. E é isso. Aqui nesse pedaço de texto, a gente está entendendo, que as promessas que Deus fez a Abraão, olha o tempo que já se passou, séculos já se passaram. Mas quando chega aqui em Josué, a palavra nos afirma que nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo que o Eterno falou ao povo de Israel. E o que esse texto tem para nos ensinar hoje? Ou talvez para nos fazer lembrar? Lembra que eu conversei com vocês ontem sobre isso? Sobre essa questão de trazer à memória o que dá esperança? Então, hoje a gente está passeando aqui por Josué e alguns textos que a gente vai complementar na nossa leitura para entender sobre os tempos e estações. Daniel vai dizer que quem define tempos e estações é o Senhor. E também a gente vê a fidelidade de Deus. Passaram-se séculos, muito tempo, muitas coisas aconteceram, mas tudo o que ele disse que ia fazer, ele fez. E isso porque eu tenho certeza que você sabe, que é porque Deus é fiel. Números diz o seguinte, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que ele fala e não age? Promete e não cumpre? Não, o nosso Deus cumpre todas as promessas.
Talvez você pense, mas ninguém nunca veio falar alguma coisa assim, eu não tenho uma promessa assim, uma promessa, né? Uma promessa assim. É porque Deus vai fazer isso, isso, isso. Aqui, tua promessa aqui. Como é que você não tem promessa? Se isso aqui é um livro cheio de promessas, Deus vem dizendo de Gênesis a Apocalipse o interesse que Ele tem de cuidar de cada um de nós. Ele vai prometer que não vai nos deixar, nunca nos abandonar. Vai dizer que Ele é quem sabe os planos que tem ao nosso respeito. E são planos de paz e não de mal para nos dar um futuro e uma esperança. Está lá em Jeremias 29. Tem tantas promessas aqui na palavra. Qual é o problema? A gente não toma posse. Porque a gente lê isso aqui, nenhuma promessa deixou de ser cumprida ao povo de Israel. Mas ei, na minha vida. Você é povo de Israel, você foi adotado. E esse texto que a gente vai ler sobre isso, sobre essa questão dessa adoção, ou seja, todas as promessas ao povo de Israel cabem para a sua vida e para a minha vida. Por quê? Porque agora eu sou povo também. E como é que eu me tornei povo? Será que teve um tempo de atraso? Será que Deus se confundiu? Não, Ele tem um tempo perfeito estabelecido para todas as coisas. Mas antes da gente ler sobre a promessa que nos tornou filhos e que nos faz tomar posse de todas as promessas que estão contidas aqui na palavra, eu quero ler com você quando Salomão, filho de Davi, ele vai falar exatamente sobre isso. Maior tempão depois. Mas eles tinham a tradição, e aqui no texto de Josué 22 você vai ler sobre isso também, que Deus ordena, tudo bem, vocês vão ficar do lado daí, os rubenitas, os gatitas e gaditas. E gatitas, não é? Gaditas, porque é descendente de Gade. E a meia tribo de Manassés, que é a galera de José. Deus ordena, vocês podem ficar, mas não se esqueçam, lembrem-se de viver em obediência, todas as regras que Moisés instituiu ali, através de Deus falando com ele. Não se esqueçam disso. Deus fala pra gente volta e meia estar lendo, relendo, trazendo à memória a palavra pra gente não pecar contra Deus em desobediência. E aí, isso foi passado de geração em geração até chegar em Salomão. E olha o que Salomão fala. Ele fala praticamente a mesma coisa que Josué fala aqui. Bendito seja Deus que cumpriu sua promessa e deu descanso ao povo de Israel. Nenhuma só palavra falhou de todas as maravilhosas promessas anunciadas por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja com todos nós. Aí ele vai declarando bênçãos, Eu li aqui 1 Reis 8:56. Ele fala exatamente o que Josué falou aqui. Sabe por quê? Porque isso foi sendo ensinado de geração em geração. Tudo que Deus fez, todas as promessas, para o povo de Israel não esquecer que independente do tempo, da estação, da circunstância, Deus se mantém fiel e a sua onisciência, ou seja, a sua sabedoria, acima de toda a sabedoria, faz com que ele tenha a intervenção no tempo perfeito, no tempo certo. A sua promessa, o que está contido aqui para acontecer na tua vida, não está atrasado. Entenda isso. Ontem a gente falou do silêncio de Deus e de como é difícil esperar Deus falar, responder, agir. Hoje a gente está falando mais ou menos sobre a mesma coisa. Existe um tempo determinado até para que a resposta dele chegue ao seu coração. Talvez esse devocional seja uma resposta de oração que você já fez, a mili, e agora você está sendo respondido. Quantas foram as coisas em que a gente às vezes é respondido, quantas são, as coisas que às vezes a gente é respondido por Deus e a gente fala, caramba, eu orei. Meu Deus, eu estou vivendo isso. Eu, por exemplo, tem várias circunstâncias que estão rolando nesse momento que eu já orei, Eu falei, deixa. Não é possível. Não estava assim. Só que ele tem um tempo perfeito, porque ele vê passado, presente, futuro. É um Deus que está no ontem, no hoje, no amanhã. Ele sabe de tudo que está para acontecer. Logo, o tempo que ele faz as coisas é perfeito. Quer ver algo que foi perfeito no tempo? Gálatas 4:4. Vai falar sobre a plenitude. Quando ele trouxe o seu filho para nascer,
que vai fazer com que nós nos tornemos povo de Israel. Você acha que ele se atrasou no nascimento de Jesus? Porque, do Antigo Testamento, essa transição, essa mudança do tempo da lei para o tempo da graça, Deus ficou, no mínimo, 400 anos em silêncio. Ele não falava com profeta nenhum. Significava que ele foi tirar férias? Ah, não, vou dormir aqui, ficar 400 anos dormindo aqui, deixa o povo... Ele já tinha um plano perfeito. Tem uma música que eu amo que é Plano Perfeito, né? Jesus, o plano perfeito, mistério da graça. Cara, essa música é real e essas promessas são reais e o tempo de Deus é perfeito. Ele é e ele faz com que Jesus seja o plano perfeito. Chegou no tempo certo. Gálatas 4 vai falar com a gente sobre isso. Eu quero ler contigo Gálatas 4:4. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mãe humana e viveu debaixo da lei, para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Olha isso! Por esse motivo, hoje, você é povo de Israel. Sabe esse povo que Josué está falando aqui, que Deus cumpriu as promessas e que cumpre ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a história da humanidade? Nenhuma promessa que Deus fez aos seus filhos deixou de ser cumprida. A grande questão é a nossa humanidade entender e aceitar o tempo perfeito, a plenitude do tempo de Deus, para que as coisas aconteçam de maneira a não se tornarem maldição, mas serem efetivamente as bênçãos que Ele nos prometeu. E para hoje eu quero muito que você entenda que o agir divino, os milagres de Deus, o do nada de Deus, que a gente costuma dizer, caramba, Deus fez do nada. Não é do nada. Mas o tempo de Deus para se manifestar na nossa vida necessita da nossa fé, da nossa perseverança em acreditar, da nossa confiança plena que Ele sabe o que está fazendo, quando faz e como faz. Também quero muito que você entenda que o Senhor, Ele não funciona dentro dos nossos calendários. Deus vive no tempo Kairos, que é um tempo oportuno, o tempo perfeito, um tempo que não está preso aos nossos calendários. Nós vivemos no crono, no tempo cronológico. Por esse motivo, a dificuldade de compreendermos quando, como, por quê. Calma. Deus sabe o que faz e basta que a gente confie plenamente em seu agir, que no tempo certo, no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, Ele vai agir em seu favor, em meu favor. Sabe por quê? Porque hoje você e eu somos povo de Israel, nós somos povo escolhido de Deus, separados, filhos amados. Não tem nenhuma chance dos planos e projetos dele falharem na minha e na sua vida. E por último, mas não menos importante, eu quero ler contigo 2 Samuel, porque é livro, 2 Samuel 22:31, que diz assim: o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Tá difícil? Tá pesado? Se esconda em Deus, corra para Deus. Fique ali, quietinho, descanse debaixo da sombra do Onipotente. Por quê? Aquietem-se, diz o Salmos 46:10, e saibam que eu sou Deus. Ou seja, confie que Ele é Deus, que Ele é soberano e todo o controle Ele rege nas mãos. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, porque mais uma manhã nós podemos desfrutar da Tua companhia, da Tua presença, da Tua palavra, que nos traz consolo, conforto, paz, na certeza do Teu cuidado soberano, do Teu domínio sobre o tempo, sobre as estações, sobre as promessas. Nenhuma delas deixará de se cumprir nas nossas vidas porque nós merecemos? Nem sempre, mas principalmente e unicamente porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom e tem prazer em cumprir com a Tua palavra.
Pai, não nos deixe esquecer quem o Senhor é. Manifesta, Senhor, através da tua bondade e da tua misericórdia, os teus grandes feitos, para que nenhum coração desfaleça no tempo da espera, para que nenhum dos teus filhos retroceda no tempo do teu silêncio. Papai, em nome de Jesus, nos fortalece, nos coloque de pé sobre a tua palavra, que é rocha inabalável e pavimento sólido para nossa caminhada nessa terra. Em nome de Jesus é o que eu te peço, nos fortaleça em ti no tempo da espera, crendo absolutamente na tua soberania, no teu cuidado, no teu amor e no teu poder. Muito obrigada por mais um dia, mais uma semana. Guarda-nos debaixo da tua potente mão, livra-nos de todo mal, esteja, Pai, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, onde quer que a gente for, que a tua companhia seja uma constante. Livra-nos de todo e qualquer mal, abençoa nossos filhos e filhas, esposos e esposas, esteja perto, nós precisamos de ti. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço, amém, amém. Mas se hoje for difícil, tudo bem, amanhã a gente diz sim de novo. E se esse vídeo falou com você, compartilhe. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!